Não devemos ter medo da morte. Mas todo mundo tem medo da morte, né, gente? Em Hebreus 2, 14 e 15, diz que por sua morte, por morte de Jesus Cristo, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Não é para temer a morte. Tem alguns aspectos na Bíblia que nos falam que a morte, a nossa obediência é mais importante que preservar a vida. A gente vê isso nos apóstolos, né? Importa obedecer a Cristo. Em nada considero a minha vida preciosa. Porque o que a gente considerar de precioso para nós vai nos frustrar. Se é dinheiro, se é posição, poder, saúde, não vai. Em nada considero, mas a não ser fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa obediência, né? Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E ele fala, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Morte e alegria. É mais alegre eu estar lá do que estar aqui. Apocalipse 14, 13. Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, pois as suas obras o acompanhem. Bem-aventurados os mortos, que a gente não consegue entender isso. Que a morte é alegria, que a morte é o começo, e a gente pensa que é o fim. E a gente fala pouco sobre vida eterna e sobre morte na igreja. Quando uma das coisas mais certas da vida é a morte. Né? Se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. E pela idade aqui, em pouco tempo, né? Né, Edivaldo? Não, você tremeu agora, hein? Romanos 8, 39. Nada pode nos separar, nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte. O que acontece quando as pessoas morrem? A alma do cristão vai imediatamente para a presença de Deus. Isso é ponto pacífico. 2 Coríntios 5:8. Entretanto, estando Paulo falando, em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele não ia falar, olha, eu preferia estar com vocês, mas eu vou para o purgatório. Eu preferia estar com vocês, mas o sono da alma até Jesus voltar. Não, ele não fala isso. Ele fala, prefiro deixar o corpo e estar com o Senhor. Então, vários textos da Bíblia dizendo, morreu, está com o Senhor. Aquele que tem Jesus no coração, aquele que se converteu, aquele que entregou sua vida ao Senhor, aquele que é salvo, o cristão genuíno, ele morreu, ele está com o Senhor na hora. Pá! Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Partir e estar com Cristo. E o que é incomparavelmente melhor. Partir e estar com Cristo. Em Lucas, o Jesus falando para o bom ladrão. Tem bom ladrão, né? Não tem. Ele era bandido, gente. Só que ele se converteu na hora de morrer. Isso é bom a gente entender, porque ele não fez boas obras para sofrer. Não fez nada de bom para sofrer, para ser salvo. Ele foi salvo. Pela graça. E aí, olha só o que Jesus falou. Em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo. Te digo que estarás comigo para hoje estarás comigo. Você vai lá e está, hoje estará. Tem uma seita que fala, na tradução da Bíblia deles, fala, na verdade, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Diabolicamente você mudar. Você vai no original, não é isso. Eu te digo que estarás hoje mesmo comigo no paraíso. Ou seja, você morreu, você está com o Senhor. Ponto pacífico. Essa é a doutrina da graça. Todos os meus pecados estão perdoados. Todos, diante, durante e depois. Acabou. A Bíblia fala, não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ah, mas eu vou pecar. Não interessa, está escrito. Não existe condenação. O pecado pode interromper a nossa comunhão com o Senhor, pode fazer com que eu seja disciplinado, as bobagens que a gente faz pecando, as consequências do pecado, vai ter. Mas a nossa salvação está
garantida. Deus nos enxerga puros, limpos através de Jesus Cristo. Isso é um milagre. Tudo foi purgado em Cristo. E morreu, você vai estar com Cristo. Ali, pá, na mesma hora, no mesmo segundo. Por isso que tem o último texto. Não devemos orar pelos mortos. Já foi graça. Ora pela família. O morto está feito. Ele morreu, acabou. Ora pela família aqui para ser consolada. Mas ele não. Ele foi selado. A Bíblia fala, o Espírito Santo selou se ele é cristão. Ele foi justificado, ele é justo diante de Deus. Bem-aventurados que morrem no Senhor. Você morreu, está com o Senhor. Tá? E a glorificação vai haver quando houver a ressuscitação dos mortos e juntar o corpo com a alma que estava com o Senhor. Esse novo corpo, lembra que ele aparecia, depois sumia, comia, né? Comia, legal isso aí, né? Sentiu, né? Ó, põe a mão aqui. Mas é semelhante a ele. E ressuscita imperecível. Imperecível não tem mais doença, não tem mais envelhecimento. É um corpo que é eterno. E é corpo. Uma coisa é certa, a morte e a glorificação. Aqui está certo. Isso que tem que ficar. Novo céu, nova terra, segunda vinda de Cristo. E nós vamos estar depois da morte com o Senhor. Isso tem que deixar a gente bem consolado diante da morte. Mesmo que a gente não entenda muito essas realidades. O que é estar com o Senhor?